Governo Federal. Programa recomendado para todos os públicos. Iniciando. Boa noite, amigos. Conforme nós prometemos no último programa, hoje nós teremos aqui um programa muito especial, porque vai discutir saúde, vai tratar de lábio leporino e o nosso convidado é um especialista no assunto, o Dr. Luiz Sérgio Zanini, é cirurgião plástico, está aqui a serviço de uma ONG americana, uma ONG muito importante que contribui muito para a formação de parceiros pelo mundo afora, exatamente para cuidar dessa deformação. E hoje ele já trabalhou aqui em Juazeiro, já fez alguns procedimentos na Clínica São José, que é exatamente a instituição local que está firmando uma parceria com essa ONG que se chama Smile Train. Bom, ontem nós participamos de uma palestra do Dr. Luiz Sérgio Zanini, lá na Faculdade de Juazeiro do Norte, e ficamos empolgados com a sua palestra, mostrando naturalmente os resultados do seu trabalho, mas já queremos advertir que há muito do servir, há muito de doação do próprio médico nessa questão, inclusive nessa parceria que está sendo formada, também há muita doação por parte do Dr. William Pinto, que está colocando a sua instituição a serviço dessa ONG, a serviço principalmente dos pacientes da região. Porque muita gente pensa que é uma deformação simples, que prejudica apenas na questão estética, e vocês vão ver durante o programa, porque o doutor Zanini vai ser muito didático, vai dar uma verdadeira aula para todos nós, vocês vão ver que o problema é de uma dimensão muito maior e que precisa realmente se tomar cuidados e principalmente muito cedo. Boa noite, Vasquez. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Meu caro doutor Luiz Sérgio, prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre, para que a gente possa, didaticamente, se é professor, é médico, tá certo? A gente falar como se estivesse falando para pessoas que não conhecem realmente essa enfermidade e que, de certa forma, tem uma incidência grande e que a nossa região, a região do Cariri, a nossa cidade, carece de serviço especializado para esse tratamento. Você está vindo aqui na nossa região, já veio outras vezes aqui, e certamente tem muito a oferecer ao nosso telespectador para que ele passe a partir de agora ter o entendimento do que é lábio leporino, quais são as suas consequências, a sua incidência, enfim, o que é isso. É isso que nós vamos conversar aqui bem didaticamente, até porque o professor Luiz Carlos é professor, certo? E os nossos programas nós procuramos fazer dessa maneira para que o telespectador que está lá possa compreender e depois ficar entendendo realmente de que é que nós estamos falando aqui. É um prazer muito grande e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso programa, até porque quando a gente faz programa aqui de saúde, doutor Luiz Sérgio, aí a audiência vai lá para cima, o número de perguntas, até as consultas vão ser feitas aqui, com certeza. Então fique à vontade, que o nosso Tribuna Livre vai ter início. Doutor Luiz Sérgio Zanini, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Eu que agradeço a todos, agradeço o convite de poder estar aqui com vocês. Muito boa noite também para a população de Juazeiro do Norte. Eu vim aqui, como o Dr. Vasquez falou, eu estive aqui o ano passado, fui muito bem recebido, gostei muito, a cidade marcou assim, o nosso coração, né? Como eles disseram, eu fui enviado aqui por uma ONG internacional, o nome é Smile Train. Eu, na verdade, eu não faço parte dessa ONG, eu sou também um parceiro da ONG, e que, dentro dessa iniciativa deles, de ajudar a vários países no mundo, de complementar e ajudar no tratamento dessas deformidades, eles começaram a incentivar a ida de cirurgiões em alguns centros que tivessem alguém que quisesse investir nisso para ajudar, para começar a fazer um tratamento e desenvolver uma equipe que pudesse cuidar desses pacientes. Então, a gente foi
nós fomos convidados de uma maneira voluntária, e a gente tem vindo aqui, como também estivemos agora recentemente em Imperatriz, no Maranhão. Muito bem. Muito Nós bem. gostaríamos que o senhor falasse de início, desse uma certa explicação para os nossos telespectadores, principalmente para as mães, não é? Qual é a principal causa dessa deformação? Mas, doutor, antes da causa, era bom que você dissesse ao nosso telespectador o que é o lábio leporino. Tá certo. Bom, essa doença, essa deformidade, que a gente chama de lábio leporino, né, de léporos, ela vem do grego, né, de lebre. Então é um lábio que é aberto, ele nasce aberto, como se fosse um lábio de um coelho, de um camelo, que normalmente eles nascem assim com esse lábio aberto, né? Então é chamado de lábio leporino. E também ele pode ocorrer junto com a fenda palatina, que é o céu da boca nasce aberto. Em muitas regiões aqui do nosso país, as pessoas costumam chamar informalmente de goela de lobo, por exemplo, porque abre, a parte óssea é aberta e também o palato lá atrás, a campainha, né, ela é aberta, e com isso há uma grande dificuldade para a criança ao nascer para poder sugar, ela não consegue sugar o peito da mãe, e tem dificuldade também de sugar até mesmo com a mamadeira, e depois, mais tarde, vai ter problemas de fala. E o lábio leporino, ele também traz deformidade no sentido estético e também funcional, porque o lábio fica aberto e há uma dificuldade também, impedimento para que haja uma boa verbalização e também alimentação. Doutor Luiz Sérgio, o lábio leporino, lábio aberto, ele sempre vem acompanhado com o palato aberto também ou não? Não. A incidência é a seguinte, 25% dos casos são de lábio, de palato, de fenda palatina, apenas palatina. 25% só do lábio. E os outros 50% aí é lábio e palato. Então, o lábio e o palato juntos fazem quase a maioria. 50%, quase a maioria, né? Certo. E o tipo, há outros tipos, pode ser bem central, a abertura do lábio, mais lateral, direito, esquerdo. Superior, inferior. Não, normalmente, falando de lábio leporino e de fenda palatina, é no lábio superior. O lábio inferior, ele nascer aberto na sua metade, é uma fenda rara da face que a gente tem. Eu próprio, que já há 20 anos, né, trabalhando com isso, eu só vi 2 casos até hoje dessa fenda inferior. Então, é no lábio superior. E essa deformidade, esse problema, ele ocorre normalmente no nosso país, em uma população pobre. Por quê? Porque as causas estão ligadas diretamente a um déficit nutricional da mãe no primeiro trimestre da gravidez. E aí está respondendo ao seu questionamento, então, professor. Exatamente. A nossa incidência, que é oficial pela OMS, na América Latina, nasce uma criança com esse problema para cada 650 crianças que nascem vivas em qualquer lugar do Brasil. A incidência, repita aí, por favor, professor. Um paciente com fenda lábio palatal para cada 650 crianças que nascem vivas. Aqui nessa região, pelo menos em Juazeiro, se a gente contar Juazeiro, Crato e Barbalha, nascem 6 mil crianças, mais ou menos, nascidas vivas. Então é só fazer a conta que vai dar mais ou menos aí uns 10 por ano. Né? Uns 10 por ano. Agora, só que a gente sabe que a notificação de nascimentos vivos no nosso país, ela tem vários erros. Pelo conceito do nascido vivo, pelas dificuldades de se preencher, de se mandar informação. Então, essa incidência no país, realmente ela é maior. Agora, em outros países, por exemplo, os países que têm a maior incidência de fenda lábio palatal são os países asiáticos, principalmente o Japão. Mas o Japão, a primeira pergunta, o Japão é um país rico, sim, mas a dieta deles é pobre em alguns nutrientes que acaba fazendo com que a incidência deles seja alta. No nosso país, o nosso hábito alimentar não traria esse tipo de problema. Então, ele traz naquelas pessoas que têm dificuldade, tem carência alimentar. Exatamente. Principalmente vitamina B. Não, vitamina B também está envolvida, mas principalmente as maiores suspeitas em cima do ácido fólico. Ácido fólico, né? Ô professor, mas além dessa causa, porque deve ter outros fatores, deve ser vários fatores, muitos fatores, né? 35% dos casos são genéticos. Genéticos. 65%, 35% são de transmissão genética, ou seja, vem da família do pai ou da família da mãe. 65% são de causas externas. Nessas causas externas, a principal delas é um déficit nutricional da mãe no primeiro trimestre da gravidez, porque o problema ocorre até a 12ª semana de vida intrauterina.
Na verdade, todos nós, quando somos embriões, até essa data da 12ª semana de vida intrauterina, temos a fenda. O crescimento vai ocorrendo de maneira que se fecha aquilo e você nasce com o rosto normal. Mas quando ele não se fecha, aí você nasce com a fenda. Agora, o que faz que isso ocorra? A divisão celular desses brotos que ocorrem no feto, ela diminui. Por que ela diminui? Porque não chegaram os nutrientes que precisava para as células se dividirem. É exatamente assim que acontece. Então, eu preciso manter, nesse primeiro trimestre da gravidez, a mãe bem nutrida. Porque a principal causa externa é, como eu disse, o déficit nutricional, que normalmente cursa com uma anemia. Se eu prevenir uma anemia, eu previno o déficit nutricional, previno a fenda. Mas existem outras causas. Por exemplo, uma causa importante é o uso de álcool no primeiro trimestre. Mas no nosso país, a gente está acostumado à bebida social, então quando a gente pergunta à mãe, a senhora bebeu no primeiro trimestre? Ela diz que não, porque ela pensa que beber é embriagar-se. Mas a gente tem que, porque socialmente é o que a gente pensa, mas a gente tem que ter um entendimento que a gente está falando a respeito da influência do álcool, não na mãe, mas num embrião, que é de milímetros. É verdade. Então, uma quantidade mínima de álcool, em condições desfavoráveis, vai ocorrer um problema. Então, aquela mãe, ela precisa saber que ela tem que se privar do álcool. Outra causa também importante, o tabaco, o uso de cigarro. Agora, aí entra também uma responsabilidade do marido. Porque se o esposo fuma dentro de casa, no mesmo lugar que a esposa, ela é uma fumante passiva, recebe, hoje a gente já sabe, as influências da nicotina, e é isso daí que vai causar o problema. Diminui o oxigênio dela. E alguma medicação também, assim? Tem uma medicação que infelizmente causa, com grande incidência, esse problema, é o fenobarbital. O que é o fenobarbital? É um remédio que é usado para epilepsia. Então, as mães que são epiléticas e que se engravidam, que não podem ficar sem o remédio, tem que ser acompanhado muito de perto, porque é uma grande chance dela ter uma criança com fenda palatina, porque o fenobarbital está ligado à fenda palatina mais diretamente. Mas o benzodiazepínico, que todo mundo conhece como o diazepam ou o Valium, que é tomado às vezes por conta para dormir, porque está ansioso, também causa. Também causa. Outra, um dado importante que a gente precisa falar é o seguinte: a hipertensão arterial, o diabetes também podem levar. Tudo que diminui o tamanho da placenta, por exemplo, o descolamento de placenta no primeiro trimestre também pode, tudo que impeça ou que dificulte a passagem do sangue da mãe para a criança, vai diminuir o número das divisões celulares. Então, a criança vai nascer com fenda. Mas um dado importante que eu fiquei sabendo num congresso recente de uma geneticista americana, é o seguinte, é que mesmo esses casos de 65% que são de causas externas, hoje já se sabe que existe também um fator genético. Ou seja, às vezes a família do pai nunca teve nada, a família da mãe também nunca teve problema nenhum, mas naquela gravidez, por algum motivo, aquele gene que está ali, que nunca se manifestou, vai se manifestar e vai desenvolver a doença. Então, professor Luiz, é comum, no caso do lábio e da fenda, vir associado a uma outra enfermidade, a outra patologia de coração? Podem vir. É comum acontecer isso? Alguma malformação congênita também de coração? Até 15% dos casos podem ocorrer com alguma alteração cardíaca. Existe também associação com alterações neurológicas, existem associações de malformação das mãos, o dedinho pode nascer colado, problemas no pé, existe também com problemas oculares, auditivos. Por exemplo, a criança que tem a fenda palatina, em torno de 15% a 20% delas podem ter alterações auditivas. Então, quando a gente detecta a fenda palatina, você tem que rastrear, fazer audiometria e seguir essa criança durante algum tempo, para ver se ela não vai ter algum tipo de perda auditiva. E tem que ser prevenido isso. Agora, doutor, o senhor falou que nas famílias pobres no Brasil ocorre isso, e é naturalmente plausível, a gente sabe que as pessoas que têm uma certa condição, as mulheres, fazem um pré-natal perfeito, têm um acompanhamento perfeito do seu médico, ginecologista e tudo mais, enquanto as famílias pobres dependem muitas vezes de um posto de saúde, onde o médico nem sempre está lá à disposição dela. Então,
acaba essa deficiência de acompanhamento, pode gerar uma dessas causas que leva à criação a geração de uma criança, né, com fenda ou com lábio leporino. Infelizmente, isso pode acontecer e acontece. Agora, algo que tem ocorrido no nosso país e que talvez não seja assim muito divulgado, é que o SUS, o ano passado, ele fez 25 anos. E o projeto do SUS é um projeto muito bonito. Quem estuda isso, eu há pouco tempo comecei a estudar, comecei a me interessar, é um negócio muito bacana. Muitas pessoas já disseram aqui, médicos inclusive, que como projeto o SUS é uma maravilha, é espetacular. É verdade. Sim, o grande problema é que nós somos um país continental. Esse é um dos problemas. Existem outros problemas, vamos dizer assim, de ordem política, né? Que nós não vamos entrar nesse assunto. Gerencial. E agora, o nosso país é muito grande, né? Ontem, nessa palestra, eu tive a oportunidade de divulgar isso, são feitos 1 bilhão de procedimentos por ano no SUS. É muita coisa. 1 bilhão de procedimentos. Se você comparar isso com um atendimento de saúde na Alemanha, na Europa, qualquer país da Europa, é uma monstruosidade, é uma coisa muito, muito grande, né? Difícil de gerenciar. E o nosso governo, infelizmente, da forma como a gente funciona, com a burocracia, a coisa demora. Você vê, a gente tem 25 anos de SUS e agora, hoje, ainda temos problemas, por exemplo, do PSF, que é o que eu queria falar. A importância da sociedade estar cobrando dos seus dirigentes, nas convenções de saúde, nos conselhos de saúde municipal, a respeito do agente de saúde. Porque o agente de saúde é uma multidão de pessoas que tem no nosso país que vão casa a casa. Já imaginou o que é isso dentro do nosso país? Eles vão casa a casa para pesquisar essas coisas. E tem um médico lá do PSF, que tem em vários lugares, aqui também certamente tem, talvez não tenha, eu não tenho essa informação em número suficiente, mas o médico do PSF ele está habilitado para dar esse apoio no pré-natal. Normalmente é um médico da família. Sim. Né? De formação específica, hoje, né? O mais fácil hoje é o acesso através do PSF e os agentes de saúde. E eu acredito que isso, com o tempo, sinceramente eu acredito, ainda que seja moroso, mas eu acredito que as nossas autoridades têm investido, e se a gente continuar, e existe um espaço muito grande no SUS para isso, para a gente, como sociedade, cobrar isso das nossas autoridades, isso vai ser mais rápido, a gente conseguir chegar aquela pessoa lá no interior, aqueles tipos que eu operei hoje, que a gente percebe nitidamente que não tem nenhuma defesa, não sabe como fazer, né? Como fazer. Hoje eu operei uma criança buscar, né, o não sabe tratamento. Buscar. Eu operei uma moça hoje de 16 anos que não sabia como buscar o tratamento dela, né? Doutor Luiz Sérgio, pelo exposto e pelo que nós temos de entendimento e conhecimento como profissional de saúde, essa área, ela realmente é escassa no Brasil. Ela praticamente não povoa quase todos os centros urbanos mais populosos do Brasil. Aqui e ali tem um serviço de correção de lábio palatino, enfim. Em função disso, às vezes, ou na grande maioria das vezes, a idade apropriada para o tratamento, ela passa do normal. Eu queria que você comentasse um pouquinho o ideal do tratamento, qual era a época especial para se fazer esse tratamento, a partir de que tempo, a partir de que idade, até porque o nosso telespectador, que porventura pareça algum caso desse aí, ele já está avisado de que o ideal seria fazer o tratamento. Claro. Você vai me dizer aí, dizer para o nosso telespectador qual é a melhor época. Eu até agradeço a pergunta, porque essa pergunta ela é crucial. Por que ela é crucial? Porque esse tipo de problema que a gente está falando, lábio leporino e fenda palatina, o primordial no tratamento é a precocidade. A gente tem a hora certa para fazer cada uma das coisas. É uma equipe grande, interdisciplinar, que precisa para tratar todos os tipos de problemas que podem ocorrer. Mas cada equipe, eu costumo dizer que o tratamento é semelhante a uma escada, a uma pirâmide, né? Em cada degrau dessa pirâmide, alguém vai ser mais importante do que o outro. E o importante é haver precocidade. Você quer ter um sucesso com o tratamento de fissura lábio-palatina, são 3 fatores, na minha opinião. O primeiro deles, precisa ser tratado por quem tem experiência. A primeira cirurgia, ela precisa ser bem feita, porque podem ocorrer problemas na primeira cirurgia que depois você não consegue corrigir. Então, o primeiro fator é você tratar num local que tem experiência. Aí vem a grande importância da gente ter a equipe formada para isso. Segundo lugar, é você tratar na época certa. Como eu disse, tem a época certa para você tratar cada uma das especificações dessa patologia. E terceiro lugar, é
frequentar o consultório de uma fonoaudióloga. Porque eu costumo dizer, talvez os cirurgiões vão ficar meio bravos comigo, mas eu costumo dizer que a cirurgia, a gente tapa um buraco. Certo. Mas quem vai fazer aquilo funcionar é a fonoaudióloga. Então, a população precisa ficar ciente disso, porque acontece o seguinte, a grande angústia dos pais, em primeiro lugar, é ver o filho ali com aquela coisa aberta, vamos dizer, no linguajar chulo, né? Está com a goela aberta, né? E está aberto e ele quer que aquilo seja fechado. Então, quando vem, ele consegue, sei lá de que forma, com muita luta, fazer a cirurgia, ele relaxa. Só que a cirurgia é um pequeno passo. É grande até, mas é um pequeno passo dentro do tratamento. Então, a população precisa ficar ciente disso, que a precocidade, ou seja, quanto mais cedo procurar uma equipe especializada e procurar essa equipe que seja especializada e tratar, fazer fonoaudiologia, é o primordial para ter um bom resultado. Sucesso, e eu já faço uma pergunta agora, quando o doutor Luiz Sérgio chegou, nós já perguntamos o que ele tinha feito hoje, né, de operações. Ele operou 4 pacientes, mas foram 5 procedimentos com esses 4 pacientes. Doutor, ontem nós elogiamos a iniciativa do Dr. Williams, colocando a sua clínica à disposição desse projeto da Smile, né? E estamos repetindo aqui o elogio, porque nós achamos que, assim como o senhor faz um trabalho voluntário, acredito que muito do que o Dr. Williams vai desempenhar aqui também é de modo voluntário, não é isso? Sim. Eu quero saber se na clínica do Dr. Williams, na clínica São José, se já tem uma equipe interdisciplinar, se o senhor já conta com as pessoas adequadas para fazer todos esses procedimentos. É importante dizer o seguinte, que essa iniciativa do Dr. Williams, ela é muito importante, porque, em primeiro lugar, porque a cidade de Juazeiro, eu já até estudei sobre Juazeiro, como eu disse, eu gostei muito aqui da cidade, fui muito bem influenciado e gostei. É uma cidade que é um polo de formação de ciência, de formação de opinião, e um polo também que atrai, pelo que eu entendi dessas vindas minhas aqui, o que eu li, é uma cidade que atrai muito as cidades periféricas. Parece que é uma influência grande em torno de 60 municípios aqui ao redor. É verdade. Então, o que acontece? Essa iniciativa dele é importante porque, em primeiro lugar, existe uma população aqui que tem esse problema, a gente sabe que ela existe, e às vezes fica escondida porque não sabe como chegar, às vezes fica escondida porque acha feio aquilo que o filho tem e não vai mostrar. Então, quando você começa a divulgar, elas vão aparecer em um número bem maior do que está aparecendo até agora no momento. E não tem essa equipe, ela não existe. Então, a iniciativa dele é uma iniciativa muito importante que eu queria colocar aqui e frisar dentro dessa ONG. Essa ONG, por exemplo, ela fez 1 milhão de cirurgias já no mundo, em 25 anos aí que eles estão trabalhando. Em 20 anos, aliás. 1 milhão de cirurgias, fazem 80 a 100 mil cirurgias por ano no mundo. Eles ajudam a financiar o valor, não cobre a despesa, mas ajuda, 7 cirurgias por dia no Brasil. Desses 29 centros que eles ajudam, apenas um é privado, que é exatamente do Dr. Williams. Então, no Brasil, o único centro que é ajudado por essa ONG americana, que trabalha com isso no mundo inteiro, que a iniciativa é privada, é a Dr. Williams. E é muito importante. Nesse momento, ele ainda não conta com a equipe completa. Inclusive, estou autorizado por ele a usar aqui do veículo de comunicação para as pessoas que forem tocadas por isso, quiserem ajudar, que forem profissionais entrar na parceria para ajudar. Isso. Né? Porque é uma população muito carente e a gente percebe, hoje mesmo, o Dr. Luiz está falando comigo, ele falou assim, Sérgio, eu vejo a criança entrar para o centro cirúrgico e ela geralmente chora, mas as crianças que a gente está operando aqui, parece que elas estão entendendo e elas estão ansiando por um bem. Elas vêm à busca do sorriso. Exatamente. Elas vêm à busca do sorriso. O doutor Sérgio, eu gostaria também, porque às vezes o desconhecimento, a falta de condição, porque já é um serviço que é raro. Por exemplo, no estado do Ceará deve ter um serviço em Fortaleza, somente, né? E já é difícil encontrar solução para esse problema. Às vezes as pessoas protelam, tá certo? Ficam em casa guardando esse problema. Eu queria que você falasse aí para o nosso telespectador, do telespectador do Tribuna Livre, porque a idade correta é a mais tenra possível, na primeira infância, né? Nos primeiros meses de vida, esse é que é o ideal. Mas em função da escassez da equipe, de tratamento, das condições financeiras, as pessoas às vezes ficam protelando e atrás de socorro e batendo na porta de um e do outro e às vezes não encontram.
Eu queria que você falasse para o nosso telespectador por que a importância desse tratamento precoce, que eles têm que correr precocemente, porque certamente que vai causar outros danos, outras consequências na saúde, na formação da pessoa. Fala um pouquinho, doutor Luiz Sérgio. Agradeço mais uma vez a pergunta, que também ela foi direto no ponto, que é muito importante. A precocidade é importante por vários motivos. O primeiro deles é para manter a vida da criança. Porque uma criança que nasce com o palato aberto, ela não consegue sugar, então ela não vai ao peito da mãe. Ela não indo ao peito da mãe, e também não conseguindo sugar bem na mamadeira, porque precisa de alguém, precisa de uma fonoaudióloga para ensinar, para estimular a criança, e isso demora um pouco, ela vai ter uma dificuldade de ganho de peso. Se ela não tem ganho de peso, ela não pode ter alta do hospital. Então aumenta a internação. O aumento da internação de um bebê recém-nato aumenta o risco de infecção. Com isso, fatalmente, nós temos um aumento da mortalidade infantil. Exato. E ontem mesmo na palestra a gente mostrou isso, que 25% das internações pediátricas no Brasil estão ligadas diretamente a malformações congênitas. E dentro dessas malformações, uma de grande importância é a fenda palatina e também a fenda labial. Então, o primeiro motivo da precocidade, da urgência de você tratar rapidamente, é a alimentação. Então, quando que seria o melhor de iniciar esse tratamento? No primeiro dia de vida. No nosso serviço lá no Rio de Janeiro, os pacientes, os hospitais já são comunicados, já sabem disso. A criança nasce, seja na rede pública, seja na rede privada. Nem sai do hospital. Não, não sai do hospital, é colocada numa ambulância, vai ao nosso hospital de manhã, já faz lá, já começa o tratamento. No nosso caso, a gente usa uma plaquinha para facilitar a amamentação, outros serviços não usam, mas aí a criança já volta para o hospital de origem e recebe alta, porque ela já volta com toda a orientação e vai ter o ganho de peso. O segundo motivo, em termos de importância, vai ser a fala. E o que acontece? Se a criança não tem o palato fechado apropriadamente, ela não vai falar bem. Se ela não falar bem, ela não vai ser bem alfabetizada. Ela não vai para a escola. Ela pode ser marginalizada na escola. Nem vai à escola, pode, com certeza. E se caso for, se ela tiver o acesso, ela não vai conseguir ser bem alfabetizada. Eu tive um caso também de um rapaz de 16 anos, que ele não sabia se deslocar dentro do Rio de Janeiro, porque ele não sabia ler. Porque ele nunca foi à escola, porque o palato dele estava aberto aos 16 anos. E a grande dor do coração daquele menino, daquele rapaz, foi 18 anos, não era 16, não era 18, porque ele já tinha ido ao serviço militar e tinha sido dispensado com um carimbo de incapacitado. Então, quando eu perguntei alguma coisa para ele, e ele contou isso para mim, ele contou as lágrimas. Então, o grande motivo então, da precocidade, em primeiro lugar, é para alimentação, ganho de peso, porque até é risco de vida. E o segundo é a fala. E o terceiro já é a parte estética, de mordida, porque são várias alterações que podem ocorrer. E vamos supor que a criança, então, não seja operada, não seja tratada até 6, 7, 8 anos de idade. A possibilidade dela ter uma fala boa caiu, e caiu muito. Porque se eu pego uma criança hoje, olha, ela nasceu hoje, foi ao meu serviço, eu vou dizer para os pais, independente do tamanho da fenda que ela tem, essa criança tem 80% de chance de falar bem, 20% de não falar bem. Isso nós fizemos tudo certinho. O que é fazer tudo certinho? É tratar com uma equipe especializada, tratar na época certa e fazer fono. Então ela tem 80% de chance. Mas se você falar comigo de uma criança de 6, 7, 8 anos, eu não sei nem como colocar isso em números, mas cai sensivelmente talvez para 10, 20%. Vamos ao intervalo e na volta continuaremos conversando com o Dr. Luiz Sérgio Zanini sobre esse tema que interessa muito aos nossos telespectadores, principalmente às senhoras mães e principalmente as mães mais jovens ou até as futuras mamães. A gente volta já.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. O PDT tem uma história em defesa dos direitos dos trabalhadores e da educação como instrumento de igualdade de oportunidades. A Lei dos Royalties do Petróleo para Educação e Saúde, que tive a honra de ser o relator, é um exemplo disso. Garantimos 210 bilhões a mais, que vão revolucionar a educação e melhorar bastante a saúde em nosso país. Recursos que começam a valer a partir desse ano e podem ser usados também para a remuneração e valorização dos professores. Venha com a gente. Feliz ao PDT. O Brasil está passando por um momento histórico. Para fazer a diferença, a gente tem que se envolver. A política só muda com ação e com atitude. Participação é o que transforma o Brasil. E a hora é agora. E você, vai ficar parado? Estamos aqui para fazer a diferença. Venha você também fazer parte dessa história. É tempo de atitude, é tempo de ação.
O Cariri da Sorte dessa semana dá de 10. São 10 motos Honda Pan KS125 0 km só no quarto sorteio. 10 motos Honda Pan KS125 só pra você. E mais, 6 mil reais em dinheiro vivo no primeiro e segundo sorteio. Uma Honda Bros S125 0 km no terceiro sorteio. E 5 mil reais na rodada da sorte. Coloque essas 10 Hondas Pan na sua garagem. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Participar do processo político é um caminho legítimo e democrático para transformar e melhorar a sociedade. Escolha um partido com o qual você se identifique. Um partido com propostas claras, que seja capaz de atender às necessidades do povo. O PSD 55 trabalha com os governos federal e estadual no esforço de criação de mais empregos, na ampliação e melhoria dos serviços de saúde e na modernização do sistema educacional, preparando a sociedade para os desafios do mundo moderno. Venha também você, junte-se ao PSD. De segunda a sexta, às 17h15, na TV Verde Vale, programa Conexão Mix, conectando você a tudo o que acontece. Apresentação: Adailton Ramalho e Erasmo Duarte. Oferecimento: Mercadão das Flores, Imobiliária J. Hélio, Casa do Papel, GPG Pré-Moldados, Autoescola Feitosa, Madeireira Ramalho, Neto Molas, Geotop Cariri, Ótica Qualidade Visual, Max Atacado, Gráfica Ecoprint e Fadiri. TV Verde Vale, Canal 13. Nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Já temos até algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. E Dona Ingrid, que é lá do Crato, já telefonou para perguntar com quanto tempo de nascido uma criança pode operar da fenda palatina. Bom, a fenda labial e a fenda palatina, elas têm uma idade ideal, como a gente falou aqui anteriormente. A fenda labial pode ser operada a partir de até de 3 meses de idade. Nós operávamos lá no nosso hospital a do lábio a partir de 3 meses. Passamos a operar já há alguns 10 anos, mais ou menos, a partir dos 5 meses, porque a gente percebeu que não havia uma mudança significativa nos resultados, e a criança estava maiorzinha, se defendia um pouquinho melhor, se alimentava melhor no pós-operatório, aí nós mudamos. Então pode ser o ideal, entre 3 a 5 meses. Se for uma fenda que é dos dois lados, a bilateral, aí o certo é a partir de 6 meses, porque ela tem algumas características que não é bom que seja operado antes de 6 meses. Agora, a fenda palatina, o consenso mundial hoje é que uma criança esteja com o palato fechado, todo fechado, até 1 ano de idade, no mais tardar, pior das hipóteses, 1 ano e meio. Essa é a idade ideal para se operar. O doutor William até viria a esse programa, mas depois lá da palestra ele lembrou que tinha um compromisso inadiável hoje, não pôde vir. E nós até teríamos uma pergunta para ele. As famílias que têm crianças, né, com esses problemas, com essas degenerações, será que já podem começar a manter contato com a Clínica São José para entrar na fila para uma possível reparação? Sim, sim, com certeza. Ele já está preparado para fazer a cirurgia. Existe já uma experiência já gerada, vários pacientes já operados, para se operar sim. O que eu disse até na parte anterior do programa, ele não tem ainda a equipe completa para o centro estar formado, mas as partes principais para que essa precocidade seja atingida já existe. É só procurar a clínica. O doutor Luiz Sérgio, hoje a ciência tem evoluído sobremodo e a tecnologia médica também. Então, o diagnóstico durante a gravidez da abertura do palato, ele pode ser feito já durante a gravidez, não pode? O senhor já conhece dessa patologia, porque as suas perguntas vão sempre direto a pontos importantes. E eu agradeço também por essa pergunta. Algo que tem ocorrido já há uns 10 anos, mais ou menos, é o diagnóstico intraútero. É um dado importante, por quê? Porque aí a gente começa a tratar da mãe e da criança já dentro do útero da mãe. A fenda palatina, o diagnóstico da fenda palatina, que é a parte interior, né, da fala, esse também pode ser feito por ultrassonografia, mas é muito difícil. É um diagnóstico muito de presunção, ou seja, a pessoa tem que estar procurando por isso, ela tem que ter experiência em fazer esse tipo de diagnóstico, e mesmo assim ele vai ter uma suspeita. Fechar o diagnóstico da fenda palatina intraútero é muito difícil.
Agora, a labial não. A labial você já faz. E lá no Rio de Janeiro a gente já tem um certo movimento de aporte dessas pacientes. Tanto que a gente já está pensando até em fazer um ambulatório para atender as mães grávidas dessas crianças. Porque elas chegam com uma ansiedade muito grande por causa do desenrolar da gravidez. É uma situação até difícil a gente valorar aí onde que é mais difícil para a mãe tratar. Quando a criança ainda está dentro do útero ou quando ela não sabia de nada, estava aguardando aquela criança nascer e é entregue para ela uma criança com um problema que está na face dela. É difícil a gente fazer essa diferenciação. Mas a gente percebe que a mãe grávida, ela tem características, e sabe que a criança vai nascer com esse problema, tem características peculiares que precisam ser abordadas. Então o diagnóstico pode ser feito sim, hoje dentro do útero da fenda labial. Dona Isaura Romão, que é aqui do bairro Salesiano, em Juazeiro do Norte, ela pergunta para o doutor Zanini qual a diferença entre lábio fissurado e fenda palatina. Dona Isaura, a diferença é a seguinte, quando a gente fala fenda labial ou fissura labial, a gente está falando da deformidade que tem apenas no lábio e que pode pegar também a parte da arcada dentária, dos dentes. Essa é a fenda labial. Também o nariz acaba sendo acometido. Agora, a fenda palatina é quando se acomete a parte de dentro. O céu da boca é aberto e a campainha lá atrás também é aberta. Então a diferença é essa, fenda labial ou fissura labial é que pega o lábio e o nariz, não acomete a parte interior, então a fala não vai ser afetada. E fenda palatina é quando pega a parte do palato, do céu da boca, o que a gente chama de palato duro, e também do palato mole, que a gente chama de campainha. E dona Giovana Souza, do bairro São Miguel, em Juazeiro, ainda sobre fenda palatina, ela quer saber se a fenda palatina pode ser reparada com cirurgia. Graças a Deus, sim, com certeza. Ela, como a gente está falando aqui, precisa ser precoce, existe o tratamento cirúrgico, a gente faz esse tratamento, o ideal, como eu disse, que a criança deva ter o seu palato fechado até 1 ano de idade, no mais tardar com 1 ano e meio, aí ela vai para o tratamento fonoaudiológico, vai fazer uma fonoterapia durante vários anos, são anos, e quando chegar mais ou menos aos 3, 4 anos de idade, a gente faz uma nova avaliação da fala. Se a fala estiver boa, ou seja, se ela caiu naqueles 80% que ficou bem, que fez o tratamento bem e que deu um bom resultado, ela vai continuar na fonoaudiologia até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Mas se aos 3, 4 anos, quando a gente faz a avaliação e a fala não está boa, caiu nos 20% que infelizmente não evoluíram bem, mesmo fazendo tudo certinho, ela vai precisar de novas cirurgias. Aí são cirurgias diferentes, mais abrangentes e que precisam de novos métodos diagnósticos, mas que graças a Deus a ciência hoje tem nos dado, como o Dr. Vasques bem colocou, uma possibilidade de fazer o diagnóstico e poder tratar. O doutor Luiz Sérgio, o número de cirurgias, geralmente, na maioria das vezes, é uma cirurgia única ou um grande número precisa de mais de uma cirurgia, 2, 3 cirurgias para corrigir? Eu ia fazer uma pergunta em cima disso, porque o doutor Luiz Sérgio mostrou uma série de fotografias, nós não temos aqui aquelas imagens, mas talvez o nosso telespectador nem se animasse muito, porque são imagens pesadas, né? Tem algumas imagens que a gente sente, Vasco, que o paciente tem deformação na boca, no nariz e no ouvido. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa, se já houve caso do senhor ter que operar o mesmo paciente 4, 5 vezes? Sim, com certeza. Infelizmente é uma patologia de difícil tratamento e que precisa de mais de uma cirurgia. Isso não tem a ver, não quer dizer, então ela faz a primeira cirurgia, foi mal operado, precisa fazer outra. Não, não é isso. A princípio, um paciente que tem uma fenda labial, ele pode precisar de até 3 cirurgias. Por quê? Ele tem que fazer uma abordagem no lábio, na primeira ele já faz lábio e nariz, mas às vezes fica alguma pequena deformidade no nariz, precisa de uma segunda. E se pegar a parte da arcada dentária, com certeza ele vai ter que fazer um enxerto de osso na gengiva dele. Então já estamos falando de 3 cirurgias. Se houver fenda palatina, se for uma fenda palatina isolada, aí sim você faz uma cirurgia só. Caiu nos 80%, não vai precisar de outra, mas se cair nos 20%, pode precisar de mais. E quantas? Aí depende daquilo que a gente falou no início, depende daquela base do tratamento, que é a tríade que eu disse. Para você ter um bom resultado, você precisa tratar precocemente, você precisa tratar com uma equipe que tem experiência e você precisa fazer fonoaudiologia. Usando disso, você diminui o número de cirurgias. Agora, média de cirurgias de um paciente que tenha fenda labial e palatina,
são 50% dos casos, pelo menos 3 cirurgias ele vai fazer. Pelo menos 3. Agora, houve casos em que eu já operei um paciente que tinha operado 24 vezes. Nossa. 24. Uma pergunta para matar minha curiosidade. Quando o senhor vai fechar uma fenda palatina, onde o senhor vai buscar o material, no caso do paciente? Em que parte do corpo? Os pais sempre fazem essa pergunta para a gente. A gente faz a busca do material dentro da própria boca do paciente. São retalhos que a gente usa da própria região do palato para ser fechado. Existem cirurgias mais complexas, naqueles casos que eu disse que a fala pode não estar bem desenvolvida, que vai precisar de uma nova cirurgia, que aí a gente vai usar outros tipos de retalhos, até da faringe e de locais ali diferentes. Mas todas as cirurgias, é muito raro você precisar tirar de outro local do corpo, a não ser o enxerto ósseo, por exemplo. Quando tem que fazer um enxerto na arcada alveolar, né, onde nascem os dentes, você tem que fazer um enxerto ósseo, aí esse enxerto ósseo é tirado desse ossinho aqui do quadril. Aí você tira, mas não tira pedaço de osso. A gente tira o osso medular, que a pessoa, normalmente as pessoas chamam de tutano. O tutano do osso ali que você tira e coloca. Aí, nesse caso, vem de outro lugar. Por isso a importância da criança ganhar peso. Porque tem uma coisa muito importante que a gente precisa abordar, que além dessa precocidade, a criança, ela chega, se ela não se alimentar bem, ela vai ter anemia. E se ela tiver uma anemia, você precisa, às vezes, de 3, 4 meses para tratar uma anemia num bebê. E aí ela já perdeu o tempo útil da cirurgia dela. É verdade. Se ela chegar, por exemplo, para o profissional com 3 meses, bom, doutor, o senhor falou que ela vai operar com 5 lábios. Sim, ela vai operar com 5. Mas se ela chegar com 3, 4 meses e está com anemia, é no mínimo 3 meses para tratar a anemia. Então ela vai operar com 8 meses. Aí o prognóstico dela já mudou. É verdade. Então o que acontece? No nosso hospital, por exemplo, nós temos uma ONG que nos ajuda com leite em pó. Então, há alguns anos atrás, eu suspendia no Rio de Janeiro 40% das minhas cirurgias por anemia das crianças. Depois que essa ONG entrou com a ajuda do leite em pó, que é doado por empresas, pessoas que pagam e que levam, enfim. Depois disso, eu raramente suspendo uma criança por anemia. Então, ela não perde o tempo. Se a criança também demora muito tempo a ganhar peso, as estruturas da boca ficam pequenas, não crescem. Aí esses retalhos que eu vou precisar usar dali ficam pequenos também, eu já não consigo fechar a fenda com facilidade. E vou ter outras complicações. O Joaquim, lá das Pedrinhas, é chegado naturalmente à estatística, né? Porque ele quer saber com que frequência aparece a fenda palatina nas crianças do Brasil, e o doutor, no começo, falou 1 em 650, não é isso? Isso, um caso para cada 600 nascido vivo. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, o que é nascido vivo? É uma boa pergunta também. Nascido vivo é o seguinte, as decisões que a gente toma na nossa vida, elas são baseadas em informações. Ou seja, toda decisão que você toma, até você vai pegar um ônibus, você precisa da informação de onde esse ônibus vai parar e para onde ele vai. Então, toda decisão que o ser humano toma é baseada em informações. O SUS, desde a década de 70, nem existia SUS ainda, começou a se desenvolver sistemas, o antigo INAMPS, começaram a se desenvolver um sistema de informações. O primeiro sistema de informação do nosso sistema de saúde foi o sistema de mortalidade. E o segundo já foi de nascido vivo. O que é o nascido vivo? O conceito ele é complexo, mas eu vou colocar para as pessoas poderem entender o seguinte: é um bebê ou o produto de uma concepção, ou seja, o produto de algo que saiu de dentro de uma mãe que estava grávida, que nasceu com movimentos voluntários, ou que nasceu com batimento cardíaco, ou que fez algum tipo de movimento respiratório. Esse ser, por que eu estou dizendo ser? Porque às vezes ele pode ter menos do que o ano, ele pode ser prematuro, né? Ele pode não ser um bebê, pode ser até feto. Mas se ele nasceu e expressou esse tipo, um movimento voluntário de um braço, um batimento cardíaco do coração, ou uma respiração, ou batimento até do cordão umbilical, ele é considerado nascido vivo. Certo. E aí você faz uma estatística em cima disso. Daqueles que nascem vivos, tantos vão nascer fissurados. No caso do Brasil, é 1 para cada 650. Por que você faz a estatística em cima do nascido vivo? Porque aqueles que nascem, os nascidos vivos, geralmente eles vão ter acesso a algum órgão que vai poder cuidar daquela criança, ou da mãe, ou seja o que for, e poder informar aquele nascimento. Os mortos, às vezes, nem chegam a informação ao órgão público. Então, não tem como você fazer uma estatística fidedigna disso.
Agora, o senhor citou também que é um problema muito sério, que é a questão da subanotação, né? São pessoas que não estão habilitadas para fazer essa declaração de que a criança nasceu viva, vamos dizer. Aí isso pode mexer com as estatísticas. Sim, sim, a gente sabe isso, o Ministério da Saúde sabe disso. Existem estudos já sendo feitos em vários locais, eu tive acesso a alguns, a respeito da subnotificação de nascido vivo. Ou seja, é o seguinte, o profissional, seja ele médico, enfermeira, ou quem acompanhou ali aquele parto, ele precisa saber o que é o nascido vivo. Porque eu tenho certeza que para a população, nascido vivo é um bebê que nasceu, que está chorando, mexendo, mas eu já te dei uma informação diferente aqui. Porque se nasce um bebê e ele não se mexeu, mas houve um batimento cardíaco, houve um batimento do cordão umbilical, ele é considerado nascido vivo pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que acontece? Se o profissional não souber... É um sinal vital, né? É um sinal vital. Se ele não souber que aquela... Detectar esse sinal... Se ele nem se preocupar com isso, ele pode não notificar... E essa questão de notificação no Brasil, ela realmente deixa a desejar das patologias, enfim, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Você faz medicina numa região e num centro muito mais desenvolvido, no sudeste do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui falando nesse nosso programa da necessidade da população conhecer as doenças, as enfermidades, para procurar o tratamento, é claro. E no seu ambiente de trabalho, essas informações são profusas, são intensas, que fazem com que a população procure e leve a criança na precocidade para fazer esse tratamento, ou você ainda sente uma certa refratariedade dessa sociedade, dessa população, em também procurar o tratamento, doutor? Nós temos esse problema também no Sudeste, no Rio de Janeiro. Eu recebo pacientes de 5, 6, 7, 10 anos, como eu falei aqui, de 18 anos, que não sabia da existência do nosso hospital, que não sabia da existência de possibilidade de tratamento grátis para ele no SUS. E é uma situação assim até muito gratificante para a gente, doutor Vasques, é que quando a gente está atendendo lá o paciente de caso novo, que ele é atendido dentro de uma sala com vários profissionais de várias especialidades, e é muito interessante a gente observar o seguinte, eles chegam com muito medo, com muita insegurança, sem saber o que vão encontrar, e saem muito felizes, geralmente rindo, sorrindo, e com um olhar de segurança. Por quê? Porque não tinham a informação, passaram a ter informação e se sentiram seguros e acolhidos por um sistema que normalmente não dá esse tipo de tratamento. Então, mas lá no Sudeste nós também temos o mesmo tipo de problema que aqui, talvez menos, mas como eu disse, eu trabalho nesse hospital e trabalho com essa patologia há 20 anos, e no início, eu me lembro muito bem, eu tinha problemas muito semelhantes ao que eu estou vendo aqui, que eu estou vivenciando aqui em Juazeiro. Então ele existe sim, infelizmente ele existe sim. O Lucas Saraivas pergunta quantas cirurgias preciso fazer para resolver meu problema de fenda palatina. Tenho 34 anos. Lucas. Já é um adulto, né? Se você tem 34 anos e nunca operou, a princípio você vai precisar de pelo menos uma cirurgia e uma avaliação após pelo menos uns 6 a 8 meses de fonoaudiologia. Após esse período, aí a gente vai avaliar para ver se você vai precisar, se a melhora da tua fala foi satisfatória, se não foi satisfatória, para avaliar se você vai precisar de mais. A princípio, que eu posso te dizer é que se você nunca foi operado, vai ser operado a primeira vez e a sua fala não desenvolver bem, você vai precisar então de 2 cirurgias. Se você já foi operado e mais de uma vez, aí eu não tenho como te responder, porque pode ser mais uma apenas, mas podem ser várias também. O Hanisson, me parece que é da área da medicina, porque ele está perguntando quais são as especialidades que está precisando no momento a Clínica São José, talvez para formar essa equipe, né? Hanisson. Hanisson. Hanisson, eu fico feliz com a tua pergunta e espero que você seja um profissional da área e esteja interessado em ajudar. Na verdade, nós precisamos lá na clínica de todas as especialidades. Ainda que haja cirurgião, que é o próprio Dr. Williams, é evidente que na medida em que isso for crescendo, vai precisar de mais cirurgiões. Então, a gente precisa de cirurgião, nós precisamos de pediatras, precisamos de fonoaudiólogos, precisamos de ortodontista,
precisamos de terapeuta ocupacional, assistente social e voluntários, psicólogos, bem lembrado, e também voluntários. E uma coisa importante que a gente precisa também, que eu acho que é fundamental no tratamento, é a própria sociedade se organizar numa entidade, por exemplo, que pode ser gerida, não precisa nem ser necessariamente os pais dos pacientes, precisa ser pessoas da sociedade. Às vezes você até pode ser, você nem pode, Hanson, você pode até não ser um profissional da área, mas uma pessoa que se interessou. Então a tua ajuda já vai ser importante. Por quê? Porque pode se desenvolver aqui também, da mesma maneira como nós tivemos lá no Rio de Janeiro, uma ONG que vai fornecer, que você vai captar, por exemplo, leite em pó, que vai fornecer para essas crianças, para essas famílias. A nossa ONG lá também, sabe o que ela faz? Ela ajuda aos pais que às vezes estão desempregados a conseguirem emprego. Existe também lá eles desenvolvem também atividades, por exemplo, artesanais. As mães lá fazem várias coisas de artesão e que depois elas vendem. Então, por exemplo, desenvolver uma sociedade dos pais ou amigos das crianças portadoras disso, para poder no Conselho de Saúde representar. Então precisamos de todo mundo. Qualquer um que queira ajudar vai ser bem-vindo. O nosso tempo está basicamente esgotado, mas eu gostaria de atender a dona Silvânia, que é lá do Franciscano, e ela pergunta, gostaria que o doutor passasse informações sobre a rubéola. Já tive essa doença e aproveito para parabenizar o programa Tribuna Livre. Ela deve achar que ela interfere em alguma coisa, a rubéola, né? Deve ser isso. Já teve relacionada, qual é o nome dela? Silvânia. Silvânia. Bom, dona Silvânia, em primeiro lugar, eu tenho que te pedir perdão, porque eu sou cirurgião plástico. Não é a minha área, mas vamos lá, vamos ver o que eu posso te ajudar. A rubéola, se a senhora teve rubéola, se a senhora está preocupada em relação a ter um filho com fenda por causa da rubéola, eu já te digo de cara que essa possibilidade não existe. Existe ou seja, porque a pessoa que já teve a rubéola, ela está protegida disso, então ela não vai ter novamente no momento em que se engravidar. Exato. Agora, existe um estudo já sendo feito a respeito da influência da rubéola em pacientes que depois que tiveram a rubéola durante a gravidez e que tiveram filhos com fenda. Mas ainda não existe nada conclusivo a esse respeito. Mas se o seu caso é isso, a senhora já teve rubéola, está preocupada se pode ter uma criança com fenda palatina, não, a senhora não vai ter. Isso. Bom, só nos resta agradecer ao doutor Luiz Sérgio Zanino pelo seu comparecimento à nossa TV Verde Vale para participar desse Tribuna Livre. Achamos que o programa foi sensacional. Os nossos telespectadores devem estar também satisfeitíssimos com a produção, com tudo que foi levantado aqui em torno do tema. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao doutor Luiz Sérgio, parabenizá-lo por esse seu espírito humanitário, se deslocar de tão distante para vir prestar um serviço aqui tão importante à nossa região e que volte outras vezes e faça esse serviço tão bom e tão humanitário que tanto ajuda as crianças e as pessoas, tanto fisicamente, esteticamente, como psicologicamente. Muito obrigado, meu caro telespectador. Estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana, mas antes de tudo, uma boa noite. Até lá. Programa recomendado para todos os públicos. Nós estamos com vocês aqui no programa Multimídia. É isso aí? Programa Multimídia. É o seguinte, é hoje, tá entendendo? A festa é hoje. Muito obrigado a todos. Programa Multimídia, programa Multimídia, programa Multimídia, programa Multimídia.